Shalom, Haverim. Vamos agora para a chá de semana com Morel Vádia. Dê o seu joinha, o seu like, compartilhe, subscreva. É uma alegria tê-los conosco. Rodas Tov Mevorach, Hag Sameach. Estamos agora entrando no Shabbat e vamos ter finalmente a festa de Shavuot, a entrega de Matan Torah para nosso povo, das leis Shal Bil Tav da Torá, e estamos muito felizes por esta oportunidade. E sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a Parashá de Semana. A Parashá de Semana começa o novo rolo da Torá, que é o livro de Números, Bamidbar, e o título da primeira Parashá de Semana é Parashá Bamidbar, que significa no deserto. Esta porção, ela se inicia com o Deus ordenando a Moshe Rabbeinu que faça uma realização do censo de todos os homens israelitas de idade militar de 20 anos para cima, organizado por cada uma das 12 tribos. O total contado é de 603.550 homens. Temos alguns temas principais tendo este paraxá. Primeiro é a organização das tribos, que recebe uma posição específica ao redor do Mishkan, e também uma bandeira, um estandarte, onde se forma um acampamento estruturado e uma ordem de marcha bem definida. Também vemos que os levitas são excluídos do censo geral, mas eles são designados para servir no Mishkan, desmontá-lo, transportá-lo durante a jornada e guardá-lo durante o acampamento. Vale notar que nesta contagem dos levitas, crianças, miúdos, a partir dos 30 dias de idade é quando começar a ser contados. Também temos falado se as famílias levíticas são divididas das famílias de Gershon, de Coat e Merari, que já dissemos com as responsabilidades específicas quanto ao transporte das partes diferentes do tabernáculo. E é interessante que Hashem resgate os levitas, lugar dos primogênitos de Israel, que havia sido inicialmente santificados no êxodo do Egito. Os deveres sagrados, que é dado para que os coatitas, os descendentes de Coate, tivessem a manejar com muito cuidado os itens mais sagrados do Mishkan, que não poderiam ser tocados ou vistos diretamente, sob o risco de morte. A Parashá desta semana, ela estabelece a origem, a disciplina e a santidade necessária para a vivência comunitária ao serviço sagrado, preparando o povo de Israel pela sua contínua jornada pelo deserto. A primeira aliá consiste em 19 passuquim, 19 versículos, do capítulo 1, versículo 1 ao 19, onde o comando de Hashem de contar o povo, como já dissemos, sendo auxiliado pelo sumo sacerdote Irão e por um representante da tribo. Para a segunda aliado, Levi, são 35 passuquim, do versículo 20 ao versículo 54, do capítulo 1. A Torá ela está realizando com carinho e descreve o censo de cada tribo, começando com Ruven, identificando com o primogênito de Israel, e à vista de todas as dificuldades, nós vemos que ele mantém a designação de Barror, primogênito, e nós vemos que o número de pessoas geralmente citado que saíram do Egito foi arredondado, 600 mil, e não se consta, obviamente, o número de mulheres e crianças miúdos, entre 2 e 3 milhões de pessoas deixaram o Egito. Na terceira aliá, nós temos 34 passuquim, 34 versículos, capítulo 2 ao versículo 1, do versículo 1 ao versículo 34, que nos fala sobre a posição dos tribos durante o acampamento e a ordem da marcha. 3 tribos formavam o acampamento sobre um estandarte, sobre uma bandeira, em cada ponto cardeal ao redor do acampamento levítico, e nós vemos que o líder de cada acampamento dos estandartes, das bandeiras, era o chefe da tribo principal das 3, o que dava título ao nome do acampamento. O acampamento de Yehudá ficava ao leste e viajava primeiro, depois o de Ruven ao sul, e em seguida vinham os levitas com o Mishkan para que ficasse ao meio do povo e não distante. Depois no oeste, o acampamento de Efraim, e por fim o acampamento de Dan ao norte. E por isto é detalhadamente, com carinho, nesta aliá. A quarta aliá, Revi, aparece 13 passuquim, do capítulo 3, versículo 1
ao 13, onde a Torá procede a nomear os filhos de Aharon e Moshe. É o importante ressaltar que os filhos biológicos de Moshe não são mencionados, mas os filhos de Aharon, curiosamente, são mencionados como filho de Moshe, porque este lhe ensinou a Torá. Todo aquele que ensina a Torá se torna pai dos que estão aprendendo. Então, de uma certa forma, estamos tendo este prazer, esta oportunidade de ser pais espirituais todos, ao ensinar a Torá. É a quinta aliá, 25 versículos, do capítulo 3, versículo 40, 14 ao 39, onde Moshe Rabbeinu recebe o comando de contar os levitas, como diz, os miúdos, as crianças, desde o mês de idade. Os gershonitas ficam a cargo das cortinas do Mishkan, o revestimento e a vedação do pátio, e os coatitas cuidavam dos utensílios básicos, a arca, a mesa, a menorá e os altares. Os meraritas, com as estruturas das tábuas, varas de sustentação, as bases e as colunas, e ao total 22 mil levitas é o que se contava. E é muito interessante que esta paraxá é a sexta aliá, Xixi, existe 12 passuquim, do versículo 40 ao 51. Agora Hashem manda contar os primogênitos de cada tribo para a cerimônia de troca com os levitas, e Moshe Rabbeinu conta 22.273 primogênitos. A sétima aliá, Shevi'id, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20. E aí começamos com o novo censo dos levitas, a partir dos coatitas de 30 a 50 anos, a força de trabalho do Mishkan. Que aí já começam a esperar o Aharon para remover o paróret. Paróret são as cortinas com panos, e depois cobrir os utensílios com panos especiais. É uma interessante para achar que tem todo cuidado para remover os objetos mais sagrados, ou seja, que todos os objetos sagrados estavam cobertos com panos especiais. E então, deste momento, é que poderiam ser manuseados e guardados. E isto era a obrigação do sumo sacerdote e dos sacerdotes antes que os levitas começassem a guardar o equipamento. E por terminar, a Haftarah, temos 22 versículos. O livro de Oséias, Roshea, é o profeta na Tanakh, do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 22. Uma coisa interessante é, como sempre falamos, a reflexão de semana. E a reflexão de semana vamos utilizar o que se menciona no capítulo 2, versículo 2, que diz: Ish ad dagilu beotot lebeit avotam, yachanu bnei Israel meneged saviv leochel moed yachenu. Os israelitas acamparão, cada um com os seus estandartes, sob os estandartes da sua casa, acamparão da sua casa paterna, acamparão ao redor da tenda do encontro a uma certa distância. Está em Bamidbar, capítulo 2, versículo 2. É importante ver que Hashem marcava as tribos de acordo com a linhagem paterna. Muito interessante isto, que quando Hashem se refere às famílias da terra, ele está se referindo à família paterna. É interessante, tenho sabido, notificado, que uma grande maioria das pessoas que fazem a Aliyah e que vêm para Israel têm, de uma certa forma, a linhagem vindo do lado paterno. Claro que a mãe e o pai são judeus, mas a tendência maior é vir da linhagem paterna, e esta linhagem paterna é a forma como Hashem enumerou as tribos, a ter a cada uma o seu próprio degel, a sua própria bandeira. E vamos estudar este Midrash, que é o Bamidbar Rabbah 2.3, que oferece um contexto fascinante para que esta parábola, que parece ser tão mínima, ela é muito rica, como toda a Torá. O Midrash ensina que quando a presença de Hashem desceu sobre o Monte Sinai, 22 rivovot, que são unidades de 10 mil malach, 220 mil melachim, desceram sobre ele. Cada um estavam portando uma bandeira. Claro, Israel viu esta visão maravilhosa e desejou de uma forma grandiosa a ter os seus próprios estandartes, suas próprias bandeiras. E Hashem
respondeu a isto que, como eles tinham desejo para ter bandeiras e estandartes, ele concedeu os estandartes na Parashá desta semana. E é importante mencionar que foi neste logo final de semana, agora em 6 de Sivan, comemoramos Shavuot, a entrega de Matan Torah, a Matan Torah, a nossa entrega. Mas isto é uma coisa totalmente interessante e nós vamos fazer a ligação de acordo com o Rav Issachar Frand, que dá esta explicação. Em primeiro lugar, uma bandeira é um objeto físico e os melachim são totalmente espirituais, eles não têm corpo. Como é que se pode justificar ou significar que estes melachim tinham os estandartes? O que é que havia de tão especial nestas bandeiras, nestes estandartes, porque o povo judeu desejasse tanto? O que quer dizer é que a bandeira, o degel, não é somente uma bandeira física, mas também representa o tafkid, que é o propósito de cada pessoa. Quando se diz que cada malach, cada anjo tinha um degel, quer dizer que cada malach tinha o seu próprio papel e o seu propósito. Os antigos dizem que em diversos lugares cada malach tem um propósito específico. Por exemplo, nós vemos que Rafael cura e Michael anuncia as boas novas. Quando o povo judeu viu que cada malach tinha um degel, uma bandeira, percebiam como cada um conhecia o seu papel no plano celestial e ao testemunhar isto eles desenvolveram, nosso povo, um intenso desejo em encontrar o seu próprio propósito no plano celestial. E por isso Hashem desenhou Degalim para cada Shevet. Degalim quer dizer as bandeiras, Shevet para cada tribo, para que eles compreendessem o seu tafkid, o seu propósito, a sua missão. Na verdade, Jacob Avinu já havia atribuado aos Shevatim, as 12 tribos, os seus propósitos. Quando abençoou, suas bênçãos não foram somente o que nós percebemos hoje simplesmente, mas é uma comunicação das suas terunot hanefesh, as suas essências e as suas qualidades, para que soubessem o seu papel. É obviamente que esta ideia não se restringe somente às tribos de Israel, mas que cada indivíduo tem o seu próprio tafkid na vida, seu próprio objetivo, seu próprio propósito a cumprir. Ainda que seja essencial que a pessoa observe a Torá, no caso do judeu, e no caso do não-judeu, as 7 leis noahidas, as leis de Noah, várias fontes provam que isto é insuficiente para que alguém realize todo o potencial. Por exemplo, na Shemonah Esrei, nós declaramos que o homem julgado Maaseh Ish o Pekudassó. Maaseh Ish quer dizer a referência de cumprir as mitzvot, mas o Pekudassó, de acordo com Rav Shraga Feivel Mendlovitz, de saudosa memória, explica que Pekudassó quer dizer ao Tafkid, a missão de cada homem, o propósito de cada indivíduo que é colocado, que nasce neste mundo, tem uma missão específica e será julgado de acordo com o esforço dedicado para atingir esta meta. Mesmo que alguém observe todas as mitzvot na Torá, poderá ser cobrado ainda mais se ainda não tiver cumprido o seu potencial por completo. Parece que essa avodah, este trabalho para Hashem, é mais difícil que o Shemirah HaMitzvot, como nós vemos por cá. Existem muito importantes fatores que podem ajudar a descobrir o seu papel único no mundo. Às vezes, o que a pessoa faz é um talento especial, um talento para escrever, deve aumentar. Para aumentar o kavod Hashamayim, é muito importante isto. É importante também saber um outro fator, a conhecer o Tafkid, é a situação em que a Hashkahá, Pratit, que é a providência divina, nos coloca. Às vezes nós somos esforçados, umas circunstâncias externas, para que nós possamos realizar alguma vez uma qualidade que não sabíamos que tínhamos, que era desconhecido. Às vezes passamos por uma certa dificuldade, uma tragédia, e que nos leva a dedicar-se e ajudar as pessoas na mesma situação. E o último ponto que talvez não seja tão óbvio, que às vezes uma pessoa pode não ter um talento particular nem experiência em uma certa área, mas devido à percepção da necessidade urgente da melhoria, faz com que a pessoa se exercite em desenvolver este talento, este propósito. Então nós vemos que cada pessoa tem um tafkid único no mundo, que possamos ser dignos e conseguimos
às sabedorias do Shamaim, dos céus, para encontrar o nosso objetivo, a nossa missão neste mundo e para que possamos cumpri-lo. Ajude a espalhar a Torá para as nações. Muito obrigado. Um excelente Shabbat e uma excelente oportunidade de estar com a família, celebrando e aprendendo a Torá. Behatzlacha, Kol Tov.